Bora começar então falando exatamente sobre pesquisa eleitoral, mas por outro ângulo, porque o TSE adiou na terça-feira a análise da decisão do presidente da corte, o Cássio Nunes Marques, que censurou a pesquisa Atlas Intel, que apontava aquela queda de Flávio Bolsonaro depois da divulgação das conversas dele com Daniel Vorcaro. O Cássio votou pela manutenção da decisão dele, tomada aí depois de um pedido apresentado pelo PL, que é o partido do Flávio. O ministro leu na decisão dele, na segunda, na qual afirmou haver indícios do uso do questionário como mecanismo de indução do entrevistado. A ministra Estela Aranha pediu vista do caso, adiando então essa análise. Até o momento não tem uma definição da data que vai ter essa retomada do julgamento. Só que ao longo da sessão de ontem, outros ministros demonstraram aí preocupação sobre os precedentes que vão ser criados a partir dessa decisão de Cássio e falaram em fixar normas para os institutos de pesquisa. O Dias Toffoli apontou que seria oportuno usar, por exemplo, o julgamento para discutir o tema de forma mais ampla. Segundo o ministro, da mesma maneira que um instituto de pesquisa pode conduzir a um resultado X, outro instituto de pesquisa pode conduzir com perguntas determinadas questões a um resultado Y. Depois disso, o vice-presidente do TSE, o ministro André Mendonça, afirmou que, independentemente do resultado desse caso, cabe ao TSE atuar para fixar um regimento, um regramento justo aí, envolvendo o processo eleitoral. O Mendonça acrescentou que os institutos de pesquisa fazem parte dessa construção. E aí, Reinaldo, o que você acha dessa sessão do TSE? Eu acho que a hipocrisia é o tributo que o vício presta à virtude, né? Como dizia La Rochefoucauld, né? Mas eu posso brincar também com desenho animado, como eu brinquei hoje na minha coluna. Aliás, ô Vitor, se der, coloca no ar, né? Você assistiu já o desenho Laboratório de Dexter, desenho animado? Né? Se não, vale a pena. Quem não assistiu, vale a pena. O Dexter é um gêniozinho cabeçudo, né? E ele é genial mesmo. E ele tem uma irmãzinha destrambelhada, a Didi. E a Didi, sempre que o Dexter está prestes a fazer uma grande coisa, ela vê um botão e ela fica curiosa. E ela pergunta: para que serve esse botão? Só que ela não espera a resposta e aperta o botão. E a coisa sempre explode. Né? O Nunes Marques viu o botão da pesquisa e pensou assim: para que serve esse botão? Foi lá e apertou. E abriu a caixa de Pandora. Né? Abriu a caixa de Pandora, aquela que foi feita pelos deuses, né? Por todos os deuses, mas que tinha todos os males do mundo. E só restou depois a esperança no fundo da caixa. A Pandora abriu, né? E os males saíram todos. O ministro não sabe com o que está mexendo, e eu acho curioso que agora a gente veja André Mendonça dizendo: precisamos criar normas, porque afinal de contas e tal. André Mendonça não é aquele que na votação, que agora ele virou o novo herói dos idiotas. Eu não tenho heróis, até eu tenho pessoas que têm opiniões com as quais eu concordo ou das quais eu discordo. Né? O André Mendonça, precisamos rever. André Mendonça não é aquele que na votação das redes sociais falou em nome da liberdade de expressão, que nada, não sei o quê e tal, como se, enfim, nada houvesse que pudesse limitar a liberdade de expressão. E claramente há, por exemplo, desrespeitar a lei. Né? Usar as redes sociais para fazer apologia da ilegalidade, para estimular a ilegalidade. Mas ele não quis saber, enfim, e vive falando, e virou o paladino da liberdade de expressão. Mas agora, em relação à pesquisa, ele está todo cheio de dedos, precisamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer o quê? O que vai acontecer o quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, então, há uma questão de fundo e há uma questão de mérito. Fica aí que tem pesquisa. Chama lá a sua turma toda, você vê pesquisa. Pesquisa é importante. Né? Pesquisa é importante, porque afinal de contas é disso que estamos falando. Né? Tem a pesquisa Quest hoje. Né? Então, fica aí, vai, chama a gente para trazer mais gente para ver. Muito bem. Há uma questão objetiva. O senhor Nunes Marques leu a pesquisa, o questionário da Quest, e caiu na argumentação do PL, dizendo que o PL, dizendo que a Atlas Intel, né, havia induzido a opinião do eleitor. Por quê? Porque no fim da pesquisa, a Atlas Intel colocou o áudio do Flávio
pedindo uma graninha ao Bolsonaro. Graninha não, né, Rafael? Aquilo é para resolver a vida. Pedindo uma granona pro Vocaro, né? E para que as pessoas se posicionassem a respeito. Enfim, né? É ruim, não é ruim, prejudica, não prejudica. Tal. Só que as respostas sobre intenção de voto já tinham sido dadas. Como é que uma pergunta feita depois poderia interferir no que veio antes? Na física quântica, a gente tem algumas especulações a respeito. Tal. No campo, digamos assim, conceitual, Rafael, o que vem depois pode influenciar o que veio antes. Como? Rafael, vamos construir uma casa? Vamos. Nós dois vamos construir uma casa. A casa virá depois. Mas para construir a casa, nós temos que assentar tijolo. Portanto, o que virá depois interfere naquilo que a gente faz agora, né? Porque a casa virá depois, eu vou agora assentar tijolo. Então, o que vem depois influenciando o que veio antes. Mas isso é porque eu tenho uma linha histórica de continuidade em que o que vem depois, na verdade, é consequência do que veio antes, mas era uma intenção que eu tinha que determinou a minha ação agora. Efetivamente, uma pergunta feita depois que eu já dei uma resposta, pergunta esta que eu ignorava, não tem como interferir na pergunta inicial que me foi feita. Portanto, o senhor Nunes Marques está tomando uma decisão tecnicamente absurda. Absurda. Isso do ponto de vista puramente técnico. Não tem como. Né? Só que ele resolveu fazer especulações outras. Ele também não gostou da sequência de perguntas. Ele achou que não estava tão boa e também se incomodou, porque o analista da Atlas Intel analisou a pesquisa e ele achou que também isso não ficava bem. Então, bom, vamos ver para onde isso aponta. Então, doravante, a depender do que o TSE faça, e os ministros do TSE que tomem juízo, para não tornar o tribunal irrelevante, que nós estamos lidando com uma matéria constitucional, que tem a ver com liberdade de expressão e liberdade de informação. Artigos 5º e 220 da Constituição. Artigos 5º e 220 da Constituição. Vamos lá. Não há indução, isso é um juízo solipsista, subjetivo dele. Absolutamente não há. As perguntas relativas, a questão relativa ao áudio foi feita depois que as pessoas já tinham feito a sua opção eleitoral, se a eleição fosse hoje. Portanto, aquilo que ele sustenta é absurdo. E o ministro não tem de ter opinião. Opinião todo mundo tem. Opinião, cotovelo, joelho, orelha. O Van Gogh só tinha uma, mas era uma opção. Né? Não sei se era opção, mas de qualquer modo foi uma coisa que ele fez. Mas nasceu com duas. Agora, opinião todo mundo tem. É preciso ver se ela se sustenta. Agora, todos os questionários vão ser avaliados pelos ministros. O TSE será um legislador de pesquisas eleitorais agora? É isso? Não, eu acho que, diz o Toffoli, precisamos verificar, criar um padrão. Precisa ver também que padrão, como é que vai ser isso. O TSE será a tarefa do TSE será legislar sobre pesquisa eleitoral? Amanhã o cara não gosta da pesquisa do Datafolha, ele recorre contra a pesquisa da Datafolha, não gosta da pesquisa da Quest, recorre à pesquisa da Quest. O Nunes Marques não gostou da análise que o técnico da Atlas Intel fez? Há pouco, não vi, mas consta que o Felipe Nunes da Quest esteve aqui no Metrópolis. Agora nós vamos analisar se as análises... vamos pensar se as análises do seu Felipe Nunes estão certas, estão erradas, e o outro estão certas, estão erradas, e o TSE vai começar a interferir nisso? Não, o debate quem faz é a sociedade. Eu já discordei do Datafolha, do Felipe, da Quest, já discordei de critério. A Quest mesmo faz uma pergunta, sempre tinha, não sei nessa se tem. Você acha que o Lula deveria concorrer à reeleição? Eu acho essa pergunta descabida. Mas eu não quero censurar ninguém. Eu chego aqui e falo, é descabida.
Por quê? Bolsonarista vai dizer se o Lula tem que concorrer ou não? Essa pergunta só faria sentido entre eleitores progressistas. Para eleitor reacionário, não faz sentido. Assim como não fazia sentido perguntar, você acha que Bolsonaro deveria insistir? Só faria sentido entre eleitores do bolsonarismo. Para o eleitor geral, não. Mas agora eu vou ficar batendo boca? Não, censura, porque quando faz essa pergunta, na verdade, está tentando tirar esse ou aquele da eleição. O TSE vai entrar nessa especulação? Tem pesquisa, tem instituto de pesquisa no qual eu não entraria com a minha carteira. Não deixo a minha carteira à disposição. Senão o cara vai tentar tomar, se ele não conseguir negociar comigo. Mas isso a sociedade faz esse debate. Até porque há outras implicações. O TSE vai querer entrar nisso. Instituto que faz pesquisa para partido, tem instituto que faz pesquisa para partido, e que faz também depois pesquisa que diz que não é do partido. Então, a do partido e a do não partido. O fato de ser sustentado por um partido torna essa pesquisa vir independente, depois quando diz que não é do partido. Nós já tivemos instituto no passado, meu querido Rafael, que tinha pesquisa feita para determinado veículo de comunicação, tinha um número. E ela tinha uma outra pesquisa que aí era feita por conta própria, o número era diferente. E depois ainda havia observação. Os números não devem ser comparados porque são pesquisas distintas. Como é que é? Não, tem manipulação, tem, mas o TSE vai entrar nisso? Agora, nesse caso em particular, não tem manipulação. Não tem. Zero. Agora, entrar nisso é entrar numa seara muito complicada, muito perigosa, quando o TSE tem outras coisas para fazer. Está a IA aí fabricando coisas. Haverá ilegalidades, algumas em curso, já de toda ordem. Vai começar a se meter com pesquisa? Eu espero que, se o TSE mantiver alguma forma de censura, eu espero que o TSE recorra, apele a um recurso extraordinário e vá ao Supremo Tribunal Federal. Se o TSE não consegue se manter sobre as próprias pernas, porque tomado por um mau espírito, para dizer pouco, então que o STF tome conta da coisa. Ué, porque em matéria de liberdade de expressão, quem cuida é o glorioso STF. STF. Já basta que o seu Nunes Marques, numa resolução, disse, agora quem cuida das questões relativas a pesquisas, etc., quando houver recurso, seremos eu, o André Mendonça, meu vice, e aí colocou lá a Estela Aranha, que é ministra da cota dos advogados, são 7, 2 são da cota de advogados. Colocou a ministra Estela Aranha, tem uma expressão espanhola, você deve conhecer, Rafael, é saludo à la bandeira. Saludo à la bandeira é assim, estou fazendo por fazer. Estou saudando a bandeira aí, mas não estou acreditando. Botou a Estela Aranha lá para mostrar, não, é plural o negócio. Não, ele centralizou o troço no comando ali do TSE, ele e o André Mendonça, que são mais ou menos da mesma igreja, a ideológica ao menos, né? E aí vem com esse tipo de interferência gravíssima. Aliás, atenção, alguns nichos de veículos de imprensa que, quando o Alexandre era presidente do TSE, ele não podia se mexer, que estava lá, ameaça a liberdade de expressão, ameaça a liberdade de expressão. E agora? Vai ficar todo mundo quietinho? Até outros institutos de pesquisa? Não, vocês. Daqui a pouco nós vamos proibir Bom, se a ideia for proibir donos de instituto de se manifestar publicamente, podemos discutir isso. Eu voto contra. Mesmo tendo opiniões abjetas, que eu já vi. Mas quando eu acho abjeto, eu falo. Entende? É inaceitável isso. Inconstitucional. Inconstitucional. Primeira intervenção do seu Nunes Marques, uma intervenção desastrosa.
desastrosa, porque entrou ali na pilha de um partido político. Porque o Flávio não gostou do resultado. Quer mais? Atenção. Fevereiro, março, abril e maio. A pesquisa agora é de junho? Não, foi em maio ainda, né? Fevereiro, março e abril, é isso. Fevereiro, março e abril, a Atlas Intel trazia quem numericamente à frente? O Flávio. O PT pediu para tirar a pesquisa do ar? O PT contestou? O PT ficou botando em dúvida o resultado? Não, né? Aí ele cai em razão. Desculpem essa palavra que Camões não costumava usar. Bocage já usava até pior. Mas, para ficar nos poetas portugueses, né? Aí ele faz a cagada que faz. Isso tem reflexo eleitoral. E aí pede censura? Aí a Atlas Intel deixa de ser séria, enquanto ele estava numericamente à frente, batia bumbo, transmitia, fazia meme, não sei o quê, e papapá. A hora que ele aparece atrás, né? Em razão de escolhas que ele fez, aí então eles pedem a censura e o Nunes Marques vai. E o Nunes Marques cai, né? Aí o Mendonça, é importante redobrarmos essa consciência dos institutos de pesquisa, do papel público que eles exercem perante não só a justiça eleitoral, mas perante toda a sociedade brasileira. Eu adoraria ter visto essa argumentação quando ele fez o voto sobre as redes sociais. Essa consideração, quando ele fez o voto sobre as redes sociais, teria sido importante para ele não dar aquele voto que ele deu, que permite o vale tudo às redes sociais. Aliás, tema que volta agora ao Supremo, né? Aliás, ele tem tempo de refazer o voto dele, quem sabe, né? Floriano Azevedo Marques, advogado. Eu entendo que esse momento de definição, não só no caso, mas como fixação de um precedente, demanda, inclusive, que a gente tenha já interesse instrutória para conhecer todas as variáveis e aí sim deliberar em conjunto. Ok, agora, cuidado. TSE não é legislador sobre pesquisa eleitoral. E é bom tomar cuidado com os parâmetros, então. Eu, por exemplo, eu aceitaria discutir. Instituto que faz pesquisa para partido pode anunciar pesquisa como se fosse apenas para o conhecimento geral da nação? Aí eu já acho que vale a pena discutir. Mas não é isso, né? Estão querendo entrar no mérito do questionário, se o questionário foi bem feito, se não foi bem feito, se as pessoas podem dar opinião, não podem dar opinião. Né? Aí não dá, né? Aí não dá. Aí é apertar o botãozinho, né? Aí a Didi apertando o botãozinho. Para que serve esse botão? E aí vai lá o Nunes Marques, posando de Didi, né? E aí eu fiz essa charge que apareceu aí, misturando a inteligência artificial com a minha burrice natural. É isso.